A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados, queridos irmãos, eu venho hoje trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é transgressor e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então o tema de hoje é dom de língua, o que é e para que serve. Segundo a Bíblia, dom de língua é a capacidade de falar outra língua conhecida, com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo ao mundo. Mateus 28, 19 e 20 diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Observe que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Isso é que o falar em língua tem que ser uma utilidade. Tem que ser ao menos inteligível, ou seja, compreensível. Esta experiência autêntica aconteceu com os discípulos por ocasião do Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam, assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11. Diríamos que o dom de línguas é um dom válido, desde que a língua seja inteligível e compreensível. Este dom não pode ser usado para orgulho pessoal. O dom de línguas é conhecido para evangelizar outras pessoas de outras nações que não conhecem a Cristo. Em 1 Coríntios 14, 33 ao 40, diz que Deus não é de confusão, e sim de ordem e paz. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Havendo muito barulho, choca os sentidos. Mateus 6, 6 e Salmo 139, do 1 ao 6. Jesus nunca falou em línguas. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Ele não usou este dom porque não havia necessidade. O termo língua dos anjos só aparece em 1 Coríntios 13, 1, quando Paulo assim diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paulo está apenas salientando que mais importante do que falar a língua dos homens e dos anjos é ter amor. Não está afirmando que esta manifestação estranha de língua seria língua dos anjos.
Sempre que os anjos se comunicam com os homens, falam o idioma dos homens. Exemplos. Os anjos falam a língua de Ló, Gênesis 19:15. Os anjos falaram a língua dos pastores, Lucas 2, do 8 ao 14. Falaram a língua de Maria, Lucas 1, 26 ao 28. A língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos dotados de inteligência se comunicam e se entendem perfeitamente. As línguas estranhas faladas hoje por muitos nada têm em comum com os mais de 3.000 línguas e dialetos existentes no mundo. Por conseguinte, não possui valor nenhum para a identificação inteligente da fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo essa reflexão para as nossas vidas, né? E queria agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no canal, inclusive todos que se inscreveram, eu escrevi neles, né? Que a recíproca tem que ser verdadeira, né? Porque vocês não estão se inscrevendo para falar com a pedra, eu vou retornar, bom, vou comentar. E se inscreve, compartilha, faz o seu comentário, bom, que o canal não é meu, o canal é nosso, tá? Para que haja crescimento e que a palavra de Deus venha atingir mais pessoas, né, nessa linha de pensamento, na graça de Deus, na nova aliança, né, nessa era cristã. Amém, meus irmãos? Papai do céu nos abençoe e nos guarde neste dia com todas as bênçãos da eternidade dele, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.